Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos novamente ao nosso encontro Amores e Dores do Empreendedor, Desmistificando o RH. Sejam muito bem-vindos, é um prazer tê-los conosco. Hoje nós estaremos falando sobre um tema muito bacana, um tema de muita importância para você, empreendedor, que é a sua autoimagem. É o que nós podemos fazer com essa autoimagem. Mas hoje nós temos duas participações mega especiais. Uma vocês já conhecem, que está comigo toda quarta-feira, que é a Regina. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bom, pessoal? Como é que vai nesta quarta-feira ensolarada? Finalmente o sol apareceu e voltou. Finalmente. E estamos aqui novamente para conversar com vocês. E hoje eu tenho certeza que o assunto vai ser interessantíssimo. Quer saber como é que a sua marca pode ter sucesso? Então é esse assunto que nós vamos falar hoje. É isso, Ale? É isso mesmo, Rê. E teremos uma pessoa super especial para nós, que é parceiro também em outros negócios, que é o Júnior. Seja muito bem-vindo, Júnior. Muito obrigado, Regina, obrigado Alessandra pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que eu possa contribuir um pouquinho com o nosso conhecimento, com o nosso aprendizado e com o aprendizado que vocês proporam para nós, né? Muito obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. O Júnior, ele é líder do Conexões Empresariais, também é líder, porque nesse grupo nós temos vários líderes no contexto, e ele é dono de uma contabilidade chamada TF Apoio. Aliás, uma excelente contabilidade, procurem, vale a pena. E ele fará parte conosco hoje, porque ele participou do projeto de autoimagem, reformulou seu marketing pessoal. Mas para falar em marketing pessoal, a gente precisa resgatar algumas coisas lá do passado, das nossas lives anteriores, né? Marketing pessoal está muito ligado ao autoconhecimento, a sua autoimagem está muito ligada ao teu autoconhecimento, está muito ligada ao teu estilo de gestão, né? Então, faço um convite para você, gestor, empresário. Pensa, reflete um pouquinho no que nós conversamos. Caso vocês não tenham assistido as nossas lives anteriores, busca lá. Nós vamos disponibilizar aqui abaixo os nossos canais, a nossa rede social, para que você possa ir buscar mais informações, que com certeza vai te ajudar. Mas vamos falar então sobre marketing pessoal, como o poder da autoimagem facilita muito para nós, não é, Rê? Exatamente. E tudo vai depender de como nós enxergamos a nossa marca. Então, só para convidá-los a pensar um pouquinho em marca, vocês vão ver agora um slide de uma marca muito conhecida no mercado. Tenho certeza que todos vocês conhecem. Mas ela está um pouquinho diferente, né? Ué? Não é? Com certeza. Será que esse verde e amarelo combina com Coca-Cola? Brasil. Mas ela não é bem assim que ela é reconhecida pelo mercado. Mas será que só mudando as cores mudou todo o conteúdo e tudo que a marca Coca-Cola traz hoje para o mercado? É uma pergunta que eu lanço aqui para vocês dois. Será que só mudando essa cor mudou a marca? Muda a capa, né? Muda a roupagem. Muda aquela festa que eu vou todo de terno e gravata e aquela que eu vou de chinelo e bermudão. Mas a essência continua a mesma. A essência tá lá. Até porque a Coca-Cola, ela não é somente aquela marca que a gente enxerga, mas é tudo que vem junto com a marca, né? A gente enxerga no entretenimento. Ontem eu li, inclusive, uma matéria falando que... Vocês sabem qual foi a marca mais visualizada pelo pessoal que foi ao Rock in Rio neste final de semana? Deixa eu pensar. Coca-Cola. Coca-Cola, pois é, ela é marca de entretenimento, de bem-estar, de reunião com a família. Então é isso que a marca Coca-Cola vende. Ela não vende só aquele líquido tão conhecido, mas principalmente o que tem atrás da Coca-Cola. Então a marca é isso. Eu preciso ter uma roupagem, mas o que é importante é o que vem com a marca, é o que chega junto com ela. Vamos pegar um outro exemplo para falar um pouquinho disso. Água. Quantas marcas de água tem no mercado, gente? Uma infinidade. Uma infinidade. E não só as marcas, mas principalmente a especificação técnica. Porque não sei se vocês reparam, mas a água tem especificações técnicas. Um pouco mais de sódio ou não, um pouco mais de outros componentes ou não. E existem pessoas que escolhem em função disso. Ou em função do sabor. Também. Né? Ela pode escolher a natural, pode escolher a gaseificada, com sabor.
Mas no fundo, gente, é água. Mas é claro, aquela que te encanta, aquela que vai te trazer uma sensação diferente, provavelmente é a que você vai optar. É isso aí. Para criança, vocês já viram a opção que tem de garrafa de água para criança? É uma coisa impressionante, né? E aí você acaba comprando uma garrafinha que tem todo um apelo infantil para o seu filho tomar uma água muito mais satisfeito. Verdade. Então isso é marca, né? A marca então começa a partir daí. O que eu quero me diferenciar para o mercado? O que eu quero passar para o mercado efetivamente de quem eu sou? E para isso a gente precisa saber para onde a gente vai, né? Qual é e onde eu quero chegar. Então, quando a gente pensa em marca, nós estamos pensando aí em um objetivo muito claro de onde eu quero chegar. Se eu não sei para onde eu vou, a sua marca também não vai ter rumo. Ela vai ficar perdida nesse embaralhado de coisas e você vai se perder objetivamente onde você quer chegar. Então, efetivamente, quando a gente pensa onde a marca quer chegar, defina muito bem aonde você quer chegar. Quais são objetivos que você tem como profissional. Mas a gente sabe que tem alguns profissionais que estão um pouco por fora disso, né, Alessandra? Infelizmente. Tem muitos. É importante quando nós falamos de marca, nós falarmos de essência. Mas qual é a sua essência de fato? Para onde é que eu estou indo e para que eu tenha os meus valores muito bem fundamentados. Quando nós falamos de marca, é mais ou menos como construir uma casa em cima de um monte de areia. Eu não vou conseguir sustentar por muito tempo, aquilo vai cair. Então, quando você... E aí a gente faz referência também às lives anteriores, né? Quando você se conhece muito bem, quando você sabe muito bem o que você precisa fazer e para onde você quer ir, você consegue sustentar isso com mais facilidade. Não se torna tão pesado e principalmente não soa falso. Exatamente. Você precisa ter um objetivo muito claro e muito bem definido. Só que assim, as coisas não vão acontecer de forma fácil. Isso é uma construção. E nem rápida, não é? Exatamente. Tudo depende da construção que você vai imprimir em você como profissional, né? Você precisa saber exatamente aonde você quer chegar, como você quer chegar, como é que você vai sustentar toda essa questão, porque tudo depende realmente de a pessoa, quando ouvir seu nome, quando ouvir o produto que você vende, o serviço que você executa, ele lembre que é efetivamente você a pessoa certa. É você que está dando para ele a clareza do que ele deseja, é você que está dando a consistência do seu trabalho e está sendo coerente com aquilo que você é como profissional. Então é uma mudança significativa de como você vai se posicionar no mercado. E a gente sabe que pessoas hoje se posicionam às vezes de forma completamente díspare do que elas querem ser como profissionais. Isso é muito importante, né? Nós somos a imagem que nós vendemos. Aliás, quem é que não julga as pessoas pela imagem? Tem um estudo que diz que nós formamos a identidade da pessoa, né? Ou gostar ou não gostar, nos 2 primeiros segundos que eu olho para a pessoa. Você imagina? 1, 2, não gosto de você. 1, 2, gosto de você. É muito rápido. E falar que as pessoas não nos julgam pela imagem, pela capa que nós vendemos, não é verdadeiro. É correto? Fica a questão, né? Não é legal julgar as pessoas pela aparência, mas falar que a gente não faz isso é mentira, né? Pode ser que no futuro, né, depois da primeira impressão, a nossa impressão mude, mas não significa que nós não vamos ter esse primeiro olhar. E aí eu me deparo com alguns empresários, e falando um pouquinho sobre as gerações, eu me deparo com alguns empresários que eles são extremamente competentes, têm negócios extremamente promissores, né, são muito fundamentados no que fazem, mas não passam credibilidade. Eu fui numa empresa recentemente de uma pessoa que estava extremamente mal vestida, mas que na hora que a pessoa abria a boca, ela falava muito bem, com um negócio extremamente promissor. Quantos negócios será que essa pessoa já não fechou ou deixou de fechar pela imagem, não é? Então isso, pela imagem que você está vendendo. E a marca é o que te torna único. É aquilo que vai efetivamente dizer para as pessoas quem você é, como você se vende para o mercado.
Então, é pensar em exclusividade, é pensar naquilo que te diferencia dos outros. Mas aí, pensando neste processo, como é que a gente, então, une o marketing pessoal à marca? Antes de você falar, Rê, eu quero Claro. agradecer. Hoje eu estou ocupando o lugar da Fernanda. A Fernanda faz muita falta aqui pra gente. Mas eu quero agradecer a todo mundo que entrou, que está assistindo as nossas lives via Facebook, via YouTube. Muito obrigada pela presença. Mandem lá as perguntinhas de vocês. Participem conosco. A participação de vocês é fundamental para que o nosso bate-papo seja muito gostoso, tá bom? Então, vem com a gente. Vai lá, Rê. É isso mesmo. Então, se nós pensamos que a marca é o que te torna único e exclusivo e que te personaliza, como é que a gente vai chegar neste processo para a definição efetiva da marca? É aí que entra o marketing pessoal. O marketing pessoal vai dar toda a estratégia de como você vai fundamentar a sua marca e viabilizá-la tanto nas redes sociais, tanto no mundo digital, quanto fora dele. Porque não adianta você achar, mas se eu colocar os meus posts, se eu começar a falar de mim de forma crível nas redes sociais é o suficiente? Não, gente. Você precisa ser principalmente lembrado offline. Você precisa ser lembrado fora das redes. Como está seu networking? Como está a sua participação em eventos onde o seu nome pode ser lembrado e efetivamente posicionado dentro da sua área de atuação? Então, o marketing pessoal, ele vai definir quais são as estratégias para que você possa desenvolver todo o seu método de trabalho e se desenvolver aí como um profissional de respeito. E aí, acho que agora faz todo sentido a gente convidar o Júnior para um bate-papo, para falar um pouquinho como foi esse processo que ele passou pelo marketing pessoal. Vamos lá? Vamos lá. E aí, Júnior? Tudo começou, com certeza, quando você precisou fazer um processo de autoconhecimento. Isso, como é que exato. foi esse processo para você? Para mim, inicialmente, o processo de autoconhecimento foi desafiador, porque a gente já tem já tínhamos, né, uma imagem bem traçada de como eu queria fazer, de como eu queria agir, do que eu queria fazer. Então, nesse processo de autoconhecimento, foi uma coisa desafiadora, porque eu falei, será que de fato é isso que eu quero fazer? Então, a Será gente que começou... eu tenho perfil para isso? Exato. Lembra quando a gente falou já que nós falamos do DISC, no autoconhecimento, o Júnior passou pelo processo, né? A gente fez uma análise comportamental. E uma coisa que me surpreendeu imensamente foi que, apesar do Júnior ser um contador e ser um contador eficiente, ele tinha um perfil de influenciador. Exatamente. Foi daí que surgiu a ideia de a gente mudar o foco. Ele estava planejando fazer um projeto relacionado à parte do escritório, onde a gente ia focar 100% nas administrações financeiras e de departamento pessoal das empresas. Então ia voltar pro técnico. Você ia voltar justamente para aquilo que era a sua área de atuação. Exatamente. E confortável, né? Exatamente. E aí, a partir do momento que a gente soube do resultado dessa análise comportamental, e aí o foco mudou. Eu falei, poxa, não é isso que eu quero fazer agora, nesse momento. Então foi a hora que a gente acabou mudando o foco e mudou para melhor, né? A gente acabou criando outros projetos, criando conexões empresariais, e isso acabou dando certo, e graças a Deus está dando certo. E a gente chama os amigos, agita a nossa rede de network, e isso fez com que de fato mudasse para melhor. Deixa eu te fazer uma pergunta, Júnior, falando aí do mapeamento comportamental. Como foi receber, né, o resultado? Porque a gente imagina na hora que olha outro, nossa... Será que sou eu mesmo? É isso? Eu acho que a hora que você recebe o resultado é a hora de você olhar assim e falar, e agora? Será que é tudo isso que eu estou fazendo? Eu preciso continuar fazendo isso? Eu posso mudar? Posso fazer? Inicialmente você fica até com receio, porque mudou tudo. Então era de uma parte de exatas e foi para uma parte de relacionamentos, e você fica meio receoso. Será que é isso mesmo? Não, será que é brincadeira? Vou fazer de novo para ver se rola. E a mesma coisa. Então aí você entende que o teu foco naquele momento era outro. Então se você se desafiar e entender o que você tem de melhor e aplicar o que você tem de melhor, não tem como não ter resultado, né? É então foi mais ou menos isso.
Foi um susto. Foi um susto, mas foi um susto que você tem que analisar, digerir a situação, para que você também tenha isso internamente, né? E entender que quando a gente também está nesse processo, vem muito claro e precisa estar muito claro o que vai me diferenciar no mercado. Sem dúvida. Né? Você era um profissional de contabilidade, tinha toda uma experiência e uma formação na área contábil, e aí a gente foi descobrindo outras possibilidades. E o que efetivamente você viu que te diferenciava para criar um novo projeto? Várias coisas, né? Dentre elas a questão da comunicação. Quando você salientou muito essa questão de ser autocomunicativo, essa parte me despertou. Eu falei, se eu sou autocomunicativo, deixa eu ver como que isso funciona. E comecei a colocar esse projeto que estava na gaveta, acabei colocando isso em prática. Estava lá nos seus sonhos de consumo? Exato, estava lá nos sonhos. Acabamos colocando isso em prática com 1, 2 ou 3 parceiros que estavam mais próximos ali no momento. E você vê que o negócio começa a girar. E aí foi quando de fato a gente mudou o foco e caminhamos por um outro trilho. Tá vendo, pessoal? Quando a gente faz um processo de autoconhecimento, a gente descobre coisas interessantíssimas. Verdade. Aproveitando aí o que o Júnior está falando, nós temos uma pergunta e eu acho que vem bem a calhar de uma das pessoas que estão participando. Eu preciso ter a ajuda de um profissional para eu ter esse processo de imagem pessoal, para eu fazer esse processo do meu marketing pessoal, Rê? Olha, pessoal, sozinho você vai demorar muito mais tempo e às vezes você não vai estar focado efetivamente no que você deseja. Então é claro, todo o pessoal que trabalha com gestão de imagem, mas que principalmente são especialistas em marketing pessoal, eles podem te ajudar a determinar a estratégia. Então a estratégia é fundamental para que você defina todo o teu plano de marketing pessoal. Porque aí sim a sua marca vai ficar consolidada no mercado de uma forma consistente. E como eu falei lá atrás, se for claro, consistente e coerente, a sua marca vai efetivamente voar. Então, um profissional especialista em marketing pessoal pode te ajudar a encontrar qual é o seu caminho e qual o trilho que você precisa seguir. Então, conte com ele sim, que ele pode te ajudar imensamente. E esse processo facilitou para você, Júnior? Te deixou mais seguro, mais tranquilo? Facilitou porque esse processo de marketing pessoal, ele te dá uma base para que você tenha essa base segura para poder traçar esse caminho. Porque que nem a Regina comentou, se você constrói uma casa em cima de um monte de areia, a chance dela desabar é muito grande. Então te dá aquele alicerce firme para que você saiba que aquele caminho vai ser bem traçado e traçado de forma muito tranquila. De fato, a ajuda de um profissional faz toda a diferença. Que bom. Façam perguntas, pessoas. Participem. Para a gente é muito importante a participação de vocês e desde já eu agradeço a participação de todos mandando perguntas. Nós vamos responder a todas. Se não for possível aqui, faremos a parte, mas todas elas serão respondidas. Rê, o que mais que você acha que é super importante e que o Júnior também acha que facilita nesse processo, encaixa esse processo de marketing pessoal? Como eu falei lá atrás, o objetivo, aonde você quer chegar. E aonde você quer chegar como profissional e aonde você quer que o seu serviço, o seu produto chegue também. Então o Júnior, né, chegou no momento do processo que ele chegou para mim e falou assim: Regina, eu acho que não é mais aquilo que eu pensei que eu gostaria. Eu quero mudar o foco, eu quero mudar o meu objetivo, eu quero mudar o produto. E aí, Júnior, como é que foi isso pra você? Inicialmente eu deixei a Regina louca, né? Como assim mudar tudo? Agora, depois de quanto tempo? No meio do processo? No meio do processo vamos mudar tudo, já tinha feito muita coisa já. Vamos mudar e vamos refazer. E de fato mudamos, refizemos e aí a gente conseguiu traçar um outro caminho, um outro objetivo. Mas a hora sim, se o ponto fundamental foi de quando de fato eu digeri essa questão da mudança do comportamento, de entender o que é ser comunicativo e como ser comunicativo, e o quanto eu poderia ajudar as outras pessoas, os outros amigos, os outros empresários. Eu acho que essa para mim foi o divisor de águas. Foi quando de fato eu decidi ir para o lado de network, não que eu deixei o escritório, né? A gente tem sempre o trabalho em paralelo, mas eu decidi focar mais no network do que focar na administração e no BPO do financeiro, que é o que a gente tinha de previsão. E foi muito interessante, gente, porque realmente você começa a perceber algo sendo
construído e algo novo aparecendo, né? E aí eu faço, lógico, algumas perguntas clássicas, né? Você sabia muito bem quem você queria, o público-alvo que você queria atingir, quem eram essas pessoas que iam participar? Estava muito evidente no seu networking como que essas pessoas iriam fazer parte na construção efetiva deste grupo de sucesso. Qual a área de atuação que você via viável para esse processo acontecer? Como é que foram essas questões vindo para ajudar na construção do grupo efetivamente? A gente tinha de fato bem um plano, um roteiro bem planejado, inicialmente voltado muito para a administração das empresas, porque de fato a gente vê no mercado que os administradores, eles estão 100% focados em resolver problemas, o dia inteiro resolvendo o problema da empresa, o dia inteiro apagando fogo, né, que a gente fala, e não foca no business, que é o negócio principal dele. Então eles estão sempre preocupados em ter que pagar a conta de hoje, pagar a conta de amanhã, e não se preocupa em como trazer novos clientes. Então a ideia inicial era a gente formar um time organizado para atuar diretamente na administração das empresas. E aí, conforme isso foi mudando, foi pegando mais pessoas, conversando com mais pessoas, né? Construindo mais a ideia, a gente ramificou e espalhou muito mais. Hoje a gente tem muito mais conteúdo a entregar do que simplesmente uma administração financeira para uma empresa. E é um grupo que, pelo que a gente aqui vivencia, né? Porque todos nós aqui fazemos parte do Conexões, a gente percebe que tem consistência, pelo menos a gente sabe onde quer chegar, não é isso? Sem dúvida. A gente já tem aí um objetivo onde a gente quer chegar. Estamos com as pessoas que fazem sentido para o nosso grupo, que fazem parte, que podem efetivamente fazer acontecer. Nós sabemos onde nós queremos atuar. E não é só aqui não, viu, gente? A gente não está olhando só aqui na nossa região, a gente está enxergando longe, né? Sem dúvida. A gente está querendo enxergar aí, quem sabe, voar para o Brasil todo, né? E que a nossa marca chegue lá. E a ideia é até fora. Fora do Brasil. Até fora do Brasil, por que não? Por que não, né? Deixa eu fazer uma pergunta que um dos nossos... Eu não sei se a gente pode chamar telespectadores, mas uma das pessoas que estão assistindo aqui conosco fez. Nessa mudança de comportamento que você teve, Júnior, ou nessa percepção de mudança de comportamento, você teve que abrir mão de muitas coisas? Você teve que deixar de fazer muitas coisas? E o quanto isso te incomodou? O quanto isso te fez sofrer? Não tive que deixar de fazer muitas coisas, não. Foi muito tranquilo. Não me fez sofrer, não me fez entrar em depressão por causa disso. Não, né? Doeu? Não doeu. Muito pelo contrário. Foi muito prazeroso fazer isso, né? Então foi uma coisa que me trouxe muito prazer. Eu saí daquela rotina onde eu tinha sempre aquela regra de trabalho e maliei muito mais a situação, e isso me trouxe muito mais prazer em fazer isso acontecer. Então, muito pelo contrário, ao invés de me trazer dor, me trouxe muito prazer em fazer tudo isso. Satisfação. Satisfação enorme. Olha só que importante isso, não é? Muito. Às vezes a gente vive uma vida inteira em busca de satisfação, mas quando nós não sabemos, como a Regina colocou, ou o Júnior, agora eu não me lembro, quando nós não sabemos para qual caminho nós vamos, ou melhor, aonde eu quero chegar, qualquer caminho serve. E invariavelmente nós pegamos o caminho errado. Né? Em alguns momentos isso acontece. A chance em alguns, é maior. Quase todos. Muito. A chance é maior. Em algum, quase todos, quando nós não sabemos para onde nós queremos chegar. Então, quando você tem um autoconhecimento, quando você consegue entender que a sua marca é você... É essa essência que tanto faz a diferença. Faz uma diferença significativa, não é? E é ela que vai motivar, como o próprio Júnior contou. Todo esse processo, ele não foi em nenhum momento alguma coisa que demandasse mais trabalho, mas ele foi feito com mais prazer, com mais vontade. Você consegue mesclar com as suas atividades rotineiras, né? Porque ele não deixou de ser contador, sim, mas ele passou a ter uma atividade onde ele pudesse exercer esse lado mais influenciador, esse lado mais comunicador, que eu tenho certeza que você sabia que tinha, estava lá adormecido, mas que aflorou. E quando aflorou, você se tornou um comunicador de primeira, né? Já tem um canal específico dele para falar de contabilidade, faz as lives da Conexões para apresentação dos empresários. Olha que diferença.
Sem dúvida. Na realidade, a gente já tinha um pouquinho desse conhecimento, até pelas bagagens que a gente já tinha passado anteriormente. Mas essa situação potencializou esse lado, né? Potencializou essa área de comunicação que eu tinha. Sabia que tinha, mas eu potencializei ainda mais. Ele colocou em prática o auto-D dele. Exatamente. Também, né? Exatamente. Que a pessoa não é só auto-I. Ela também precisa fazer acontecer, lógico. Sem Também dúvida. é auto-D. Para quem não assistiu e deve estar pensando que sopa de letrinhas é essa que essas pessoas estão falando, auto-I é uma pessoa extremamente influenciadora. É aquela pessoa que gosta de gente. E o auto-D é a pessoa que é mais agressiva nos contatos, é aquela pessoa que tem mais energia para fazer as coisas acontecerem. É claro que a gente está falando em separado. Fazendo a junção dos dois, nós temos o Júnior, que é a pessoa que comunica e é a pessoa que faz o que está comunicando acontecer. Exatamente. Não é? Exatamente, é difícil, mas a gente tenta. Olha, eu vou corrigir você em duas coisas. Né, que nós, empreendedores, tem muitas vezes a situação de criar muletas. Eu sei que não é o seu caso, Júnior, mas nós temos muitos empreendedores que criam muletas. A palavra é difícil de tentar são as primeiras. É difícil, então eu nem vou fazer. E eu tento, e aí a primeira não que eu recebo, ou a primeira situação difícil que eu encontro, eu já falo, não vou fazer mais, mas eu tentei. Né? Então, empreendedores, não tentem, façam. Vale a pena falar que se a gente tenta e é difícil, é apenas uma brincadeira, né? Apenas uma brincadeira. É difícil, mas se não for difícil, não há prazer quando você conquista. Então, por mais que seja difícil, você tem que batalhar, tem que persistir, porque se é o teu sonho, se é o que você quer, você tem que ir atrás dele, porque de fato vale a pena. O prazer final é muito maior. Muito maior. Muito maior, é verdade. E é bonito, né, que a gente falou, decidir aí que área atuar, quais eram as pessoas que iam participar, quais eram os objetivos do grupo, mas efetivamente fazer com que isso fosse conhecido pelas pessoas. Sim. Né? Então eu acredito que você deva ter dado um impulsionamento nas suas redes sociais, você começou a focar mais aonde você queria se comunicar e como se comunicar com esse mercado. Sem dúvida. Né? E aí, isso aconteceu efetivamente? Você conseguiu mexer aí nas suas redes e ser um pouco mais objetivo nesse sentido? Aconteceu de uma forma muito diferente, porque nas minhas redes sociais, o que eu mudei nas minhas redes sociais? Eu fui um pouco mais politicamente correto nas minhas redes sociais e postava coisas mais, menos bagunça, mais organização, mais comunicação. Mas ainda para um lado um pouco mais pessoal, Mas né? indo para o lado pessoal. Então ainda não tinha aberto o grupo, mas eu comecei a polir as minhas redes sociais. Você começou a enxergar o que era mais efetivo e coerente de colocar nas suas redes. Porque uma coisa acontece assim, se você de fato, o projeto Conexões, você está vendendo uma sabedoria, uma inteligência, um processo de unir pessoas. Então só une pessoas quem de fato tem um tom de liderança, Sim. um tom de conhecimento e que possa fazer isso acontecer. Você tem que vender respeito, não, uma outra palavra. Segurança. Firmeza. Coerência. Coerência. Então você tem que vender segurança. Então para você vender segurança, a pessoa tem que te ver como uma pessoa segura. Então você começa a mudar as suas redes sociais para você se mostrar seguro, mas você também tem que ser. Não adianta simplesmente você mudar, maquiar e não ser. Efetivamente precisa ser. Então precisa ser efetivamente seguro. Aí nesse caso você pode até tentar. Aí a gente usa o tentar. Exato. Aí nesse caso você pode... A máscara cai, né? A máscara cai. E fica feio depois. Fica feio depois. Então você tem que polir para que você de fato mostre até nas suas redes sociais o que você é. Então a gente acabou se polindo nas redes sociais e depois, consequentemente, quando foi criado o Conexões, de polir as redes sociais do Conexões de forma que a pessoa compre a ideia, o projeto. E aí você vai apresentando para um, apresentando para outro, apresenta para um, outro, e o pessoal vai comprando a ideia, e foi aí que surgiu, né? E isso é legal, porque você vê que esse projeto Conexões, ele traz não só a questão do network, do business, mas ele também traz a questão do conhecimento. Então você leva muitas pessoas para dentro de um grupo de empresários que a gente vai vender, não só se vender, a gente vai apresentar conhecimentos, vai divulgar conhecimentos e vai muitas vezes ajudar o próximo.
Então eu acho que essas pessoas que estão ligadas a nós hoje são pessoas que estão ligadas no mesmo ideal, na mesma metodologia de não só fazer negócios, mas também de ajudar o próximo. Então isso acho que para mim é fundamental. E vendi essa ideia, compraram essa ideia e hoje a gente está aí, graças a Deus, muito bem. Que Como ótimo. bom Altuí, ele convenceu. Exatamente. Aproveitando o gancho, tem uma pergunta de uma das pessoas que estão participando conosco, perguntando quanto demora para a gente construir uma imagem positiva. O quanto tempo leva nesse processo? Quando você já se decide, e principalmente você sabe onde quer chegar, às vezes esse processo pode ser muito rápido, porque ele passa a ser algo que faz parte de você. Então, quando você decide fazer o marketing pessoal, efetivamente criar a sua marca, isso pode levar mais ou menos tempo, dependendo de como você se dedica a isso. E quanto isso está de acordo com o seu objetivo, naquilo que você deseja ser como profissional. Então, não tem um tempo específico, mas tem o quanto você se dedica a isso, né? Então, assim, eu vou falar porque eu também passei por esse processo. Então, assim, uma decisão coerente para mim era falar um pouco mais do meu trabalho e de mim, de uma forma que as pessoas entendessem que eu sou uma pessoa que é coerente com aquilo que ela fala como profissional e principalmente de quem ela é como pessoa. Então eu venho no decorrer deste ano construindo esta imagem, né, para que todo mundo tenha a visibilidade e consiga me enxergar como uma profissional que tem confiança, que ela é coerente com aquilo que ela se posiciona e principalmente que ela está coerente com o mundo que a gente vive. Né? Então eu participo de eventos que estão relacionados à minha área, eu procuro participar de eventos onde eu faça um networking com as pessoas da minha área e com pessoas que possam ser visivelmente meus futuros clientes. Mas principalmente a construir não só a minha vida nas redes sociais, porque só isso não passa a ser suficiente, né? O mundo digital, ele é extremamente... como é que eu vou dizer a palavra agora, me fugiu. Ele é desafiador, né? É muito desafiador, até porque é um mundo que a gente ainda desconhece. E vou dizer isso como uma pessoa que ainda é analógica, tá, gente? Eu estou descobrindo este mundo de uma forma muito prazerosa. Mas eu também preciso ser coerente com o mundo em que eu vivo, o presencial, aquilo que efetivamente me faz me relacionar com as pessoas. Então, se eu não tiver uma coerência com o mundo digital e meu mundo offline, a gente não tem aí uma consistência de quem nós somos e efetivamente queremos imprimir na nossa marca. Sem dúvida. E acredito que o Conexões faz isso também, né? Sim, sem dúvida. Nós promovemos eventos, nós promovemos reuniões presenciais, para que não fique só nesse mundo digital, mas principalmente onde a gente se conecte. Sem dúvida. A ideia do Conexões é exatamente essa, é conectar com o público, conectar com outros parceiros e conectar entre nós, né? Então, são conexões que giram em torno de empresas para empresas. Então, são conhecimentos, são técnicas, são amigos, são empresários, são trabalhos diferentes que um vai conectando com o outro e vai dando liga, né? E efetivamente faz com que o grupo cresça. Pois é. Então, o fato não é rápido, mas é prazeroso, né? E também é muito trabalhoso, né? Então, quem deseja, como nós falamos em algumas lives anteriores, corram daquelas fórmulas prontas. Quem deseja aquela pessoa que vem e fala, olha, tem uma pílulazinha que toma que você vai ter uma autoimagem, que você vai se portar de uma forma diferente, não vão conseguir, né? É trabalhoso, gente. Então, a gente precisa ter, de fato, vontade de fazer o negócio acontecer. Senão, nós vamos começar e vamos parar. E aí, talvez, o feitiço vire contra o feiticeiro e o que era para ser legal não fique tão bom. Pois é, pode ficar pesado, pode ficar chato, pode ficar trabalhoso. E ele precisa ser construído junto com o seu negócio, né? Então, é uma preocupação que você precisa ter. E não precisa ser além, mas ela precisa fazer parte, né? É enxergar que quando você se decidiu a ser aquele profissional que presta aquele serviço ou que tem aquele produto,
A marca que você vai imprimir lá, ela tem que ser construída junta e ela tem que fazer sentido. Quer ver um exemplo disso? Eu sei que é um exemplo bastante polêmico, mas para mim a marca Neymar ficou desgastada no mercado depois da Copa do Mundo. Não sei se é uma visão que todo mundo tem, se é uma visão que é só minha, mas assim, um rapaz, um homem de 20 e poucos anos, ser chamado de menino ainda, né? De chamar os parças nas redes sociais, né? E criar tanta polêmica fora, deixou, acho que a imagem dele um pouco desgastada, né? Então, assim, é lógico que tem muita gente que gosta de futebol e vai achar que eu tô falando uma tremenda de uma besteira. Mas, assim, o Neymar não é mais a mesma pessoa que ele era quando ele saiu do Brasil. Ou ele não tem mais a mesma imagem que ele tinha, né? Talvez é a mesma pessoa, continue com os mesmos princípios, com os mesmos valores, mas o que transmite para os outros já não tem a mesma solidez, não tem a mesma firmeza, não tem a mesma estrutura, a mesma consistência. Eu acho que essa é a palavra, Rê. E aí eu convido vocês a refletirem um pouquinho sobre qual é o meu comportamento. Porque às vezes eu quero criar uma imagem, fazer o meu marketing pessoal, passar uma imagem de um empresário responsável, ou a imagem de um empresário de sucesso. Eu não posso ter comportamento infantil. Eu não posso ter um linguajar infantil. Eu até posso, mas não no momento que eu me posiciono como gestor, como empresário, como um negociador. Né? No caso do Neymar, por exemplo, ele tem alguns comportamentos, nada contra o Neymar, gente, até porque eu não entendo absolutamente nada de futebol. Eu só sei que deve ter um monte de homens lá. Tem um monte de homens correndo atrás de uma bola e pra mim é só. Mas os comportamentos que ele teve e tem traz uma imagem muito imatura. E aí um homem de quase 30 anos é chamado de moleque. Né? E quantos de nós não temos comportamentos imaturos porque nós não pensamos? Aí vamos voltar um pouquinho lá na nossa live do autoconhecimento. Quando eu me conheço, eu consigo identificar quais são os meus gatilhos. Eu consigo entender qual é o meu momento de parar. Eu não vou falar mais, eu não vou me propor a fazer mais porque eu vou fazer feio. Porque o que eu fizer agora não vai dar, não vai passar uma imagem bacana. E pensando nisso, a gente tem mais uma pergunta que diz o seguinte: eu posso errar nas mídias sociais? Eu posso passar uma imagem que eu não tenho? E se isso acontecer, eu faço o quê? Bom, é pedir desculpas. E eu vou contar um caso de uma pessoa que eu sigo. Ela é uma influenciadora na área de autoimagem, né? Ela usa a gestão da imagem voltada para maquiagem. Uma coisa bem feminina, mas que é muito coerente para uma pessoa que quer usar uma maquiagem de forma correta, um cabelo, enfim, tudo corretamente. Mas hoje os homens são metrosexuais, Rê. Pois é, né? Eu tô sendo um pouco taxativa, mas enfim. Ela indicou. Não são? Opa! Eu costumo brincar que eu tenho alguns amigos que são homens que eles não são metrosexuais, eles são quilômetros sexuais. Eles são muito mais vaidosos do que eu. Pois e olha que... né? Então eu vou indicar a Fê Guedes. Exato. Enfim, ela numa live, né, nos stories dela, como ela faz diariamente, ela fez a indicação de um remédio que ela toma para ansiedade e que ajuda ela a dormir. Então, gente, indicar esse tipo de produto não é correto, até porque cada pessoa funciona de uma forma diferente e cada pessoa reage a um medicamento de uma forma diferente. E é claro que a rede dela entrou em contato, uma médica em especial, falando que, olha, você não deveria fazer esse tipo de indicação para as pessoas, até porque você não é médica e você não conhece o quanto esse medicamento é eficaz ou não para determinadas pessoas. Ela veio a público, ela veio no Stories e explicou efetivamente que ela errou, que ela não deveria ter feito isso e que corrigiu que nunca mais isso irá acontecer. Então, a gente pode cometer algumas gafes? Sim. O que importa e o que é mais importante para que a sua coerência, né, e a sua marca tenha consistência é pedir desculpas, é vir a público e dizer, gente, eu não deveria ter indicado este medicamento, isso não irá mais acontecer, peço desculpas. E segue o barco,
como diria o Boechat. Isso é passado. Não precisa voltar mais neste assunto. O que importa é o que você vai fazer daqui para frente. E fazer com que essa atitude efetivamente mude o seu posicionamento. Na nossa próxima live, nós vamos falar sobre princípios. E tem um cliente que ele tem um princípio muito bacana. Aliás, 2. Ele diz que todo problema é uma oportunidade disfarçada, e eu acho que essa pessoa usou muito bem isso, e que nós não discutimos pessoas, nós discutimos fatos, nós discutimos ideias. É fato que eu errei. É fato que eu dei uma informação que não era adequada para aquele momento. E é fato também que eu estou aqui me desculpando sobre isso. E vida que segue. Nós, e aí eu acho que não nós aqui, mas nós brasileiros de uma forma geral, temos a tendência a permanecer valorizando o erro. O erro faz parte. O erro faz parte do processo de aprender. Vamos valorizar o erro para olhar para ele e entender o que eu posso aprender com ele. Mas não para achar um culpado e colocar a cabeça desse culpado numa bandeja e falar, olha só, achei um culpado. Resolveu o problema? Às vezes não. Na maioria das não vezes. É essa a questão que está em pauta. É exatamente pegar a questão, dar um posicionamento para isso e seguir em frente. Não voltar mais nesta questão, porque ela já serviu como um aprendizado. Então, é seguir em frente. E vamos partir para o próximo. Vamos tratar daquilo que efetivamente nos cabe e que nos é tão importante, que é a nossa vida profissional. Sem dúvida. E que fará a diferença, não é? Fará toda a diferença. Toda Fará a diferença. Vamos falar de 2 personagens muito interessantes dessa vida corporativa e que fizeram com que a marca deles ficasse muito evidente para todos nós hoje, né? Eu queria falar um pouquinho do Bill Gates e do Steve Jobs. Acho que todo mundo conhece esses 2 grandes empresários, mas que fizeram a diferença nos seus posicionamentos de mercado. Nada tecnológica a pessoa, não é? Mas é o que a gente está vivendo hoje, né? Então, se eles são 2 pessoas que estão no nosso dia a dia hoje, com certeza são eles. 4ª Revolução Industrial, Rê. Não tem como escapar dela. E uma coisa que eu acho que é importante, já que nós estamos falando, e acho que estendo também para o Júnior, o quanto é importante a gente ter modelos, não é? O quanto é importante nós termos alguém que fala, eu quero ser aquele quando eu crescer. Não significa que eu terei os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes. E até as mesmas oportunidades, mas que ele me sirva como um bom exemplo. Que ele me sirva. Nessa jornada, Júnior, antes da Rê começar a falar sobre os nossos ícones da tecnologia, teve alguém que você se espelhou? Teve alguém que você falou, olha, eu quero chegar lá, eu quero ser muito parecido com ele no futuro? Sim, sempre tem, né? Sempre tem aquelas pessoas que você conhece, ou através de literatura, ou através de contato pessoal ou em vídeo, você acaba conhecendo, que você fala, poxa, um dia quero chegar ali perto, né? De fato tem. Então a gente acaba se esperando nessas pessoas, vendo um pouquinho do que elas fazem, como elas fazem, tentando absorver o melhor. Obviamente que a gente não pode ser igual, né? Não existe réplica de ninguém, né? Então você vai delimitando o que você quer, o que você não quer de cada pessoa e vai fazendo um mix, né? Então eu tenho assim algumas pessoas no qual eu falo, poxa, essas pessoas são legais, eu queria ser mais ou menos iguais a essas. Então você faz meio que um mix dessas pessoas e você vai pegando sempre o melhor, que eu acho que é importante você sempre ter sim um rumo, um direcionamento. Exceção com algumas coisas que você faça que não tenha no mercado, e aí você não tem parâmetro. Então é uma coisa muito nova. Aí você se torna o parâmetro. Aí você se torna o diferencial. Aí você é o diferencial. Aí vem a questão de você ser a referência, né? Então, você se tornar uma referência é muito mais difícil, né? Mas não é impossível. Se o Steve Jobs se tornou uma referência, ele não tinha ninguém no mercado. E ele se tornou uma referência nisso. Então, é difícil, mas não é impossível. A gente tem sempre que acreditar é sempre importante. E por que eu peguei os 2? Porque o Steve Jobs ele ficou muito conhecido por um conceito que ele lançou no mercado, né? Que é o uso do smartphone. Não vou nem dizer da marca, que a marca também é interessante nesse sentido, mas é o uso do smartphone como muito além do que é um celular. Então o que ele vendeu? Ele vendeu o conceito de algo que você nunca mais vai viver sem.
né? E eu acho que nisso ele foi um profissional altamente inovador. E por que eu citei o Bill Gates? Porque além de ele ser também um cara de tecnologia e que inovou no processo e tornou o computador para uso doméstico, ele também é um ativista, ele também pensa nos outros. Ele hoje se dedica muito mais a ser um profissional que quer ser lembrado pela questão humanitária, né, pelo bem que ele pode fazer o outro, e não simplesmente porque ele é um cara altamente inovador em questões de tecnologia. Ou um empresário de sucesso. Também. Nossa, são duas coisas importantes, né? Sim. Uma de você ser um bom empresário e outra de você ter um outro foco para também fazer algo para os outros, né? Algo para o terceiro, né? Então a nossa construção da nossa marca, né, voltando aí para o assunto, nós não precisamos só ser exemplo e não só precisamos ser evidentes no que nós fazemos no nosso trabalho do dia a dia, mas em que causas que a gente hoje está associada, né? O que você quer deixar como um legado para não só daquilo que você executa todos os dias, mas aquilo que você faz como ser humano, né? Fazendo um paralelo disso, Rê, e é muito importante, nós teremos uma live para falarmos apenas sobre recrutamento e seleção, mas é muito importante trazer isso à tona. Hoje os candidatos, quando eles vão para as entrevistas, eles não querem saber mais a empresa. É claro que se eu tenho uma empresa de renome, como ele tem, se eu tenho uma empresa que tem um histórico, que tem uma cultura, que tem um passado que me atraia, faz diferença, não podemos negar isso. Mas a maioria das pessoas que hoje vão para fazer uma entrevista, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que perguntam é quais projetos sociais a empresa está envolvida. Como é que a empresa retribui, dá um pouco de tudo que ela recebeu para as outras pessoas? Porque nós, ser humano, pelo menos Brasil, tem uma tendência muito grande de transferir responsabilidades. Ah, mas não sou eu que tenho que fazer isso, é o governo. Eu não estou dizendo que ele não tenha que fazer, mas só ele. Qual é o nosso papel nisso tudo, né? O que nós, como pessoas, como empresários, como profissionais que atuam no mercado tão competitivo, podemos fazer a diferença, né? E eu diria mais, o quanto neste mundo tão diversificado, o quanto nós fazemos a inclusão de todas as pessoas, né? O quanto nós estamos enxergando para o mundo que nos cerca. Então, assim, gente, olhar para a marca não é só olhar o quanto eu sou como profissional, o quão bom eu sou, o quão referente eu sou, o quão diferencial eu tenho dentro das minhas qualificações, mas o que eu sou como ser humano, o que eu sou como pessoa neste mundo que eu vivo e neste mundo que eu interajo. Então, eu acredito que marca é dizer tudo isso, tá? E eu queria deixar para vocês a indicação de um livro que fala muito sobre isso. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre marca, este livro te ajudará muito a falar sobre isso. E quando eu estou dizendo de marca, gente, porque o foco aqui para nós é empreendedor. Mas o profissional dentro das organizações também precisa pensar um pouquinho nisso. O quanto ele está desenvolvendo o seu marketing pessoal, né? O quanto ele está se diferenciando dos seus colegas, o quanto ele está criando possibilidades. Porque saibam, gente, as pessoas dentro das empresas, elas não são promovidas ou elas não sobem, né, de cargos simplesmente porque elas sabem fazer bem o trabalho. Mas é um conjunto de tudo isso. Além de fazerem bem o trabalho, se relacionar bem. Nós falamos sobre empreendedorismo, né? Amores e dores do empreendedor, mas nós temos o que é muito comum no mercado e uma palavra que virou moda, que é o intraempreendedorismo. Ou como eu posso intraempreender na empresa e conseguir cargos de alto escalão, seja ele qual for, que seja o meu interesse. E dentro das organizações, como a Regina bem disse, eu vou ser promovido por uma série de fatores. Eu vou ser promovido porque eu entrego resultados, eu vou ser promovido porque eu entrego relacionamento, eu serei promovido porque eu consigo conectar pessoas e principalmente porque eu faço muito mais do que eu sou pago para fazer. Eu escuto de muitos profissionais, e depois de 25 anos no mercado corporativo, isso para mim virou até... tem algumas vezes que eu escuto e eu finjo que eu não escutei, que eu não sou pago para fazer isso.
Isso é delicado, é muito delicado porque é a tua imagem. Ou o empresário que diz, mas a minha empresa não trabalha com isso, não é o objetivo da minha marca. Poxa vida, não é o meu objetivo fazer filantropia, mas se eu tenho lá uma situação que cabe, se eu tenho uma situação que como ser humano vai me fazer melhor, vai me tornar um ser humano melhor, por que não? Né? No Brasil nós não temos a cultura de poupar, né? A cultura de trabalhar bem com o nosso dinheiro. A gente transfere a responsabilidade para o governo, né? Que o governo que tem que ter poupança e tem que garantir a nossa previdência, que nós temos que nos aposentar, coisas do tipo. Mas, trazendo isso para dentro da nossa realidade, o quanto eu sou responsável pelas coisas que são minhas, é a minha vida, né? Eu costumo brincar que nessa vida, quando a gente morrer, independente de qual seja a religião das pessoas, uma certeza inabalável é que nós vamos morrer um dia, nós só vamos levar o que nós vivemos, aprendemos e comemos, o resto fica tudo aí. E o que você quer deixar realmente de legado quando você se for? Como você quer ser lembrado? Então, assim, pense com carinho na sua marca. Então, assim, torne-se um profissional diferenciado, procure fazer dos seus relacionamentos uma construção de grandes laços e grandes parcerias. Olhe para os lados e veja as pessoas que estão ao seu redor e o que você pode auxiliar essas pessoas efetivamente. O que você pode fazer pela comunidade onde você está inserido. E é claro, né, se você quiser dividir também os seus gostos, né, o que você gosta, se você gosta de viajar, se você gosta de ir ao cinema, se você gosta de cultura, por que não também falar um pouquinho desse seu lado? Isso também representa você. Então, assim, quando você estiver nas redes sociais, quando você estiver em eventos presenciais, procure se colocar de forma coerente, né, de forma clara. E que as suas palavras e o seu conhecimento esteja baseado de forma consistente. Tem uma pessoa aqui mandando uma pergunta que eu acho que vem bem a calhar para fechar a nossa live. Como diz a Fernanda, tudo que é bom dura pouco. É claro que eu não tenho todo o carisma da Fernanda em falar sobre essas coisas, mas tem uma pergunta que eu acho que fecha a nossa live e eu acho que cabe para vocês dois. Se vocês pudessem resumir rapidamente quais são as principais ações para eu construir um marketing pessoal de sucesso, quais seriam? Eu vou jogar para o Júnior primeiro. Vamos lá. Para mim, bom, a pergunta é muito complexa, né? Mas acho que uma parte muito importante de você construir de fato uma visão do que você quer vender e como você quer vender, você tem que construir credibilidade. Então você tem que construir primeiro a visibilidade para mostrar que você está visível, mostrando o que você está fazendo e construir a credibilidade. Então você tem que estar sempre ser crédito do que você fala, do que você faz e sempre ser reto, correto em tudo que você faz e administra. Então se você tem uma boa visibilidade, informando a todos que você tem na tua rede de relacionamento, na tua rede de network, o que você faz, e sendo credível a essas pessoas automaticamente elas vão te procurar. Então eu acho que a palavra-chave hoje, que pelo menos eu deixaria com vocês aqui, é a formação de uma credibilidade. Eu acho que isso é mais importante do que nunca. Imagina o seguinte, nós temos as nossas reuniões onde a gente leva os convidados. Se não vai nenhum convidado, o que está acontecendo? Ou você não está se divulgando, ou você não tem credibilidade. Então isso pode acontecer dentro de uma equipe. Então tratar esse indivíduo na sua visibilidade, na sua credibilidade, eu acho que é fundamental para você de fato atrair as pessoas com você, junto com você. Eu acho que é ser um profissional completo. E o que é ser um profissional completo? Conhecer do que você faz, entender o mercado que você atua, saber quais são os seus clientes, saber as pessoas com que você se relaciona, aonde você quer criar o seu relacionamento, ser autêntico e ser uma pessoa que está conectada com o mundo. Ou seja, ser uma pessoa que vive intensamente e coerentemente. Nossa, que profundo! Eu acho que, complementando talvez o que os dois falaram, eu acredito muito que as pessoas precisam ter vontade de realmente fazerem.
Porque se eu não tiver vontade de fazer, eu não vou conseguir fundamentar todas as ações para eu ter credibilidade, eu não vou conseguir fazer tudo que a Regina colocou, e eu não vou conseguir ser um bom gestor. Trazendo tudo o que nós falamos hoje para o nosso tema, que é gestão, né, que é recursos humanos, olha o quanto isso tem a ver com pessoas. Né? Você gestor, você empresário, que às vezes olha para o teu negócio e diz: a minha imagem não tem nada a ver com o meu negócio, a minha imagem não tem nada a ver com as pessoas que eu tenho dentro da minha empresa. Eu faço uma pergunta para vocês. Hoje dentro da minha empresa nós temos quantos vendedores? Eu tenho uma equipe comercial, a maioria das empresas tem, ou para aquele empreendedor que está começando, ele é equipe comercial. Tirando este caso, aquela empresa que tem uma equipe comercial, não importa o tamanho dela, quantos vendedores você tem dentro da tua equipe? Muitos podem responder: eu tenho 2, eu tenho 1, eu tenho 3, eu tenho 4. E aí eu volto a te perguntar: quantos funcionários você tem dentro da tua empresa? Porque para mim, a quantidade de vendedores que você tem é a quantidade de funcionários que você tem dentro da sua empresa. Porque se ela acredita na tua marca, se ela acredita, e aí nós estamos falando de marca enquanto empresa, mas se ela acredita na sua marca também como profissional, como empresário, como pessoa que vai fazer diferença no mundo, e se aquilo tem valor com que ela entende como importante, a sua empresa vai voar. Como a gente brinca no Conexões, voa Conexões, né? A sua empresa vai voar, e eu não tenho a menor dúvida disso. Vai voar dentro do prazo que eu quero? É outra história. Uma das coisas importantes que nós já falamos é planejamento. Se você não tiver planejamento, também não vai dar muito certo. A coisa não vai funcionar. Mas realmente, tudo isso que foi colocado aqui vai de encontro ao que a Alessandra colocou. Se você não tiver vontade, se você não tiver disposição, e se você não achar que isso faz sentido para você, a coisa não funciona e a coisa não acontece. Então, é uma responsabilidade muito grande entender o quanto você faz a diferença naquilo que você se propôs a fazer. Talvez a diferença seja a melhor palavra, não é? Nós estamos próximo do fim, então eu já queria agradecer aí quero agradecer a todos que estão participando conosco, tanto no Face quanto no YouTube. Muito obrigada pela participação de vocês. Curtam as nossas páginas, tanto no Facebook quanto no YouTube. Nós vamos colocar aqui no YouTube e no Instagram. Nós vamos colocar aqui para vocês os nossos acessos. Participem conosco, independente se for na live. Podem nos chamar também nas redes sociais, nós teremos o maior prazer em respondê-los. Agora, para a gente finalizar, falta 1 minuto para a gente terminar, olha, poxa vida, né? Eu queria perguntar para vocês dois, principalmente para você, Júnior, que é uma pergunta também do público. Se pudesse resumir tudo isso em um sentimento que seria mais forte, qual seria? O sentimento mais forte é realização. Realização é conhecimento, acho que a gente aprende muito todos os dias. Realização, conhecimento, prática, paciência, tem muitas coisas que a gente pode de fato resumir, mas eu acho que a realização é o fundamental, porque sem realização você não tem prazer em fazer. Então, para você fazer uma coisa que é nova, inovar, você tem que ter prazer nisso, e com prazer vem a realização, você tem que se realizar para fazer, acho muito importante. É isso mesmo, pessoal. Para mim, a palavra mais importante em tudo isso é vontade, que é aquilo que a Alessandra colocou lá atrás. Se você não tiver vontade, se você não tiver disposição, as coisas não acontecem. Então, depende de você, tá bom? Júnior, agradeço imensamente você ter vindo aqui, compartilhado este processo conosco. Eu tenho certeza que a gente ainda vai ouvir muito falar do Conexões e vai entender aí que esse processo só está começando. Se Deus quiser, é um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição, vocês sabem disso, nossas parceiras, nossas líderes também da Conexões Empresariais. Obrigado, Regina, obrigado, Alessandra. Espero que em breve a gente possa voltar para contar muito mais sobre isso. Muito obrigado mesmo. Tomara que sim.
Seja muito bem-vindo, Júnior, e obrigado. volte sempre. Aliás, nós teremos, num futuro bem próximo, participação de outras pessoas do Conexões também. Muito obrigada pela presença de todos, foi um prazer recebê-los. Mandem perguntas, mandem as suas dúvidas, que nós responderemos com todo prazer, tá bem? Até a próxima quarta-feira, 2 horas da tarde, estaremos novamente com um assunto muito legal para todos.